Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno e hoje eu vou fazer uma experiência diferente com vocês. Eu vou fazer um podcast com o resumo das atividades que nós viemos fazendo aí nos últimos dias. A gente estava trabalhando o reino Metazoa e ele vai cair na prova, então eu vou tratar com vocês aqui até os anelídeos, beleza? Então vai desde os porífera até os anelídeos. Eu espero que vocês gostem, vai ser uma experiência muito bacana. Então, sem mais delongas, vamos iniciar isso daqui. O reino Metazoa, ele é também conhecido como o reino Animalia. Os seus animais que fazem parte desse reino, eles são eucariotos, pluricelulares e heterotróficos. Se você não sabe nenhum desses conceitos, tem alguma dúvida sobre eles, volta nos PDFs que eu enviei para vocês, que fala sobre vírus e bactérias e os protistas. Muito importante que você tenha esses conceitos em mente. Então a diversidade desse reino ela é imensa, pessoal. Tem seres com forma fixa, com formas móveis, tem seres que são herbívoros, filtradores, predadores, parasitas e até detritívoros, que comem matéria morta e matéria orgânica solta no ambiente. Então, vamos já passando para o próximo taxon, que é o filo. Nós vamos falar sobre o filo porífera. O porífera são as esponjas, né? Eles também são conhecidos até como parazoários. Eles vêm um pouco antes dos metazoários, né? Porque, na verdade, eles são os primordiais. O tecido que compõe, né, a sua estrutura, eles não são considerados verdadeiros. O que você vai ver vai ser uma junção de várias células que vão ter cada uma a sua função. E o engraçado é que eles também formam a fase de blástula no seu embrião. E é isso que diferencia o grupo Metazoa. A blástula, para quem não sabe, é quando a gente está tendo as primeiras divisões da célula zigótica, a gente forma como se fosse uma bolinha de tênis, sabe? Uma bolinha oca. E a blástula é como se você apertasse com o dedo, com o polegar, essa bola e ela vai fazer uma invaginação, um oco, né? Ela vai ocupar o oco com a própria membrana. Então, isso é uma forma de blástula, vai formar como se fosse um copo. Então, os poríferos eles já param nessa fase e já transformam-se em seres maduros. Para entender melhor como funciona a anatomia de um porífero, abra sua apostila na página 771. Você vai ver de primeira a imagem de uma esponja. Você percebe que bem no centro, essa estrutura é chamada átrio, que é esse espaço do interior da esponja. Esses seres são filtradores, esse é o hábito alimentar deles. Então eles vão filtrar a água do mar. A água ela vai entrar através dos poros. Elas entram em direção ao átrio e elas vão sair através do ósculo, o que gera uma corrente de água dentro dessa esponja. É um tipo celular chamado coanócito. Ele parece um coadorzinho com um flagelo ali, e esse flagelo ele se agita e faz uma corrente de água. Outros tipos celulares também fazem parte dessa esponja, e uma delas é o amebócito. Pessoal, esses seres eles são muito primordiais. Então, o sistema digestório dele é ausente. A digestão ela é intracelular, ela ocorre dentro da célula, diretamente. E quem faz essa digestão é o amebócito. O sistema nervoso ele é ausente, o sistema excretor também é ausente, o sistema respiratório ausente, assim como o circulatório também está ausente. É tudo feito por trocas chamadas de difusão. Então tudo vai difundindo, célula a célula. A reprodução dela pode ser assexuada, que é por brotamento. Se você quebrar uma esponja, os pedaços vão dar origem a novas esponjas. Uau! Ou também ela tem uma reprodução sexuada, aonde uma esponja libera espermatozoides na água. São gametas com flagelos que têm a capacidade de nadar. E eles vão e entram através do poro de outra esponja. E quando ela entra nesse poro, ela encontra uma célula gamética feminina e vai fazer uma formação de uma larva. Faz a fecundação e forma-se uma larva natante.
ela chama anfiblástula. Essa anfiblástula parece uma cabeça de boneca arrancada com uns cabelinhos ali, ó, uns cabelinhos bem espichados. Esses cabelinhos aí, galera, são como se fossem os coanócitos. Essas células, elas são flageladas, e então essa larva vai ter a capacidade de nadar, e ela vai nadando, procurando um ambiente para ela poder sentar. E quando ela se liga ao substrato, a uma rocha, ela passa a se desenvolver e se torna um animal séssil. Ou seja, um animal que não se mexe. E o mais legal é que aquela parte que eram os cabelinhos que estavam pro lado de fora, elas viram para dentro, como se eu tivesse feito aquele mesmo processo de amassar a bola de tênis. Lembra? Aquela parte que tem os coanócitos, ela vai ser a parte do átrio, a parte interna da esponja. E assim, ela vai se desenvolvendo por divisões mitóticas e atinge o tamanho de uma esponja adulta. Agora, o filo dos quinidários. Esse filo é representado pelas águas-vivas, seres com capacidade de provocar urticárias. É esse o significado do nome dos quinidários. Urticária é aquela queimadura, é a injúria causada pelos tentáculos das águas-vivas. Esses animais são exclusivamente aquáticos. Eles vão ter uma fase séssil, que é grudada no chão, que são os pólipos, ou a fase natante, que são a fase de vida livre, são as medusas. Eles podem ser indivíduos isolados, se foram os pólipos, são como as anêmonas, e se forem medusas, são como as águas-vivas, ou também esses seres podem formar colônias, como colônias de corais e também as caravelas. Sim, os corais também fazem parte do grupo dos quinidários. Eles têm uma diferença muito importante desses outros seres, porque ele vai ter um esqueleto calcárico. Possui um esqueleto formado de carbonato de cálcio, e isso faz com que eles tenham um corpo mais rígido, e essa fase séssil dele é bem mais poderosa. Eles são diblásticos. Isso significa que ele tem agora, diferente das esponjas, eles têm dois tecidos bem definidos. Um tecido externo, que a gente chama de ectoderme, e um tecido interno, que é a endoderme. A ectoderme vai dar origem à epiderme, né? Que vai ser a parte mais externa. E a endoderme vai dar origem à gastroderme, o tecido de alimentação. Tem tudo a ver com gastro. Mas esses seres também não têm sistema digestório completo. Eles vão ter boca e nada mais. É uma digestão extracelular, mas intracorpórea. Ou seja, a gastroderme vai liberar enzimas digestivas, e essas enzimas digestivas vão digerir tudo o que for ingerido pela boca. E a forma com que esses seres conseguem capturar seus alimentos é graças a uma célula muito característica, o quinidócito. É uma célula que ela tem a substância urticante, que é uma substância que, para menores seres, ele vai paralisar. Quando esses animais entram em contato com os tentáculos desses animais, dessas anêmonas ou dessas águas-vivas, o quinidócito é disparado. Ele libera um arpão filamentoso chamado nematocistos. E esse arpão está cheio daquela substância urticante. O animal vai ser paralisado e vai ser conduzido até a boca para que ele possa ser digerido. E algo muito importante também para esse grupo é que na camada externa existem células mioepiteliais. Essas células são responsáveis pela movimentação. Mioepiteliais. Mio significa músculo. Então são células musculares epiteliais que estão no epitélio, na parte mais externa. Isso faz com que eles tenham uma contração e uma certa movimentação aí. Eles conseguem se direcionar contra a ação de predadores ou até também nadar e se mover em direção à luz. O sistema excretor, o sistema circulatório e o sistema respiratório ainda estão ausentes nesse grupo. Então é tudo feito através da difusão. Porém, o sistema nervoso agora está presente e ele é um sistema nervoso difuso. Um sistema nervoso dessa característica, ele funciona como se fosse uma rede. Ele está envolvendo todo esse ser pelo lado de fora. Quando o animal começa a desenvolver sistema nervoso, ele já apresenta uma resposta mais inteligente, mais rápida em relação ao ambiente que ele está.
A reprodução desse ser pode ser por brotamento, assim como as esponjas faziam. Porém, eles possuem também uma fase reprodutiva sexuada. Os pólipos, eles vão dar origem a águas vivas. Eles vão liberar pequenos brotamentos, brotos específicos, que vão liberar a medusa. Isso daí é chamado de estrobilização. Então, o pólipo é como se fosse uma base emissora de águas vivas. E ela faz isso o tempo todo. Uma água-viva produz espermatozoides e libera esses espermatozoides na água. Esses espermatozoides vão nadar até a boca da outra água-viva e vai entrar na região gástrica, vai entrar em contato com a gastroderme. E ali ela vai encontrar células germinativas femininas, células gaméticas, e eles vão dar origem a uma larva chamada plânula. É uma larva cheia de flagelos ao redor dela, e quando ela encontra o substrato, depois de ter nadado livremente pelo mar, ela encontra o substrato, ela vai dar origem a um novo pólipo, que é a fase séssil desse grupo. O filo dos plateumintes, eles são representados pelos vermes achatados. Dois grupos muito conhecidos que nós temos aqui, dois representantes, são as planárias e as tênias. Eles podem ser também de vida livre ou de hábitos parasitários. Eles apresentam agora, dessa vez, 3 folhetos embrionários. Os quinidários apresentavam apenas 2, uma parte de fora e uma parte de dentro. Agora, a partir dos plateumintos, todos os seres vão ter 3 folhetos embrionários. A ectoderme, a endoderme e, no meio, a mesoderme. A mesoderme agora, finalmente, vai dar origem ao sistema muscular. Ele não vai ser mais mioepitelial. Ele vai ser do lado de dentro. Agora, realmente, favorecendo esse ser para que ele consiga realmente se movimentar com melhor qualidade. A característica de possuir 3 folhetos embrionários é chamado de organismos triblásticos. Uma característica que destaca muito esses vermes achatados é a ausência de celoma. Então eles são acelomados. O celoma é uma cavidade do nosso corpo que serve para poder conter órgãos. Nós temos uma cavidade celomática. Os seres humanos são celomados. Eles têm esse celoma, esse vazio. E esse vazio contém justamente todos os nossos órgãos internos, que vai do pulmão, coração, estômago, intestino e todo o intestino grosso também. Essa região da barriga, do nosso ventre, é o nosso celoma. Esses seres não apresentam um sistema circulatório ainda. A troca de nutrientes, a passagem de nutrientes é feita através da difusão. Porém, o fato deles serem achatados facilita, melhora a sua superfície de contato e isso faz com que eles consigam fazer essa troca melhor. O tubo digestório deles é incompleto, eles não têm um ânus para onde desembocar e eliminar o alimento no final do processo. Porém, eles têm a sua excreção realizada por uma estrutura chamada de célula-flama. Ela fica aspirando as toxinas produzidas na mesoderme, graças à atividade celular, e ela capta isso, ela enxuga, ela suga e joga por um poro excretor para o lado de fora do corpo. Se você observar, na página 777, nós conseguimos observar o sistema digestório incompleto desse ser. Ele começa ali na boca e a faringe é prolongada e o sistema ele faz um Y, tá vendo? No finalzinho, aí, em cada uma dessas dobrinhas, nesse Y que formam o intestino, a gente consegue ver nas pontas essas células flama. Essas células flama elas fazem a sucção do material que será expelido do corpo. O sistema nervoso dele agora é ganglionar, não é mais difuso em forma de rede, agora ele tem gânglio, centros de controle, e ficam bem na região da cabeça dessa planária. E isso faz com que a gente tenha a impressão de que ela tem olhos, mas não são olhos, são os gânglios, tá bom? As 3 classes presentes desses plateumintos é a tubelária, trematoda e o cestoda. A tubelária são as planárias. A reprodução delas é monóica, eles são hermafroditas. Só que nos
trematodas, temos um exemplo do Schistosoma mansoni, que ele é o causador da equistossomose, a barriga d'água. Esses seres aí, eles são dioicos. Tem o macho e tem a fêmea, e eles se reproduzem dentro do ser humano na hora que eles estão parasitando. Os seres que representam o grupo Cestoda são as tênias. As teníases, tanto Taenia solium quanto Taenia saginata, elas são as doenças que vão causar a boa e velha solitária, resultado da ingestão de carne mal cozida, tanto suína quanto bovina, respectivamente. O filo Nematoda, também conhecido como nematódios, são representados pelos vermes de corpo cilíndrico. Eles são triblásticos, assim como os plateumintos, porém eles têm um pseudoceloma. Pseudo significa uma coisa que parece, mas não é. E ele é considerado um pseudoceloma, uma pseudocavidade, porque ela não envolve e não protege também o intestino com o mesoderme. A endoderme, que é o tecido mais interno, tem contato direto com a cavidade. E ela serve ainda como um meio de circulação interna, porque o sistema circulatório desses seres ainda é ausente. Eles também possuem uma cutícula protetora, principalmente se eles forem parasitas, e isso vai fazer com que eles não sejam digeridos pelo suco gástrico, e eles também podem ter ganchos na boca, que vai auxiliar eles na fixação no trato intestinal. Esses vermes apresentam um tubo digestório completo, finalmente, começa na boca e termina no ânus. Isso é um sistema digestório completo. E também possui as estruturas no meio do caminho, como a faringe e o intestino, para absorção. As trocas gasosas e o sistema circulatório, eles são ausentes. E eles são feitos por difusão direto da epiderme com o meio externo. O sistema nervoso é ganglionar e passa um nervo dorsal e um nervo ventral, transmitindo informação para todo o corpo desse verme. Esses seres são dioicos e a fecundação é interna. Eles precisam de macho e de fêmea. Mas em algumas espécies, eles conseguem produzir ovos por paternogênese. É um processo onde um único ser consegue gerar gametas masculinos e femininos, faz uma autofecundação, ele libera clones deles. O filo Annelida dos anelídeos, eles são representados pelas minhocas, pelas sanguessugas e pelos poliquetos, que são seres exclusivamente marinhos. Eles podem até ter vida livre e nadar pelo oceano, ou também eles podem ser de vida séssil. Cada segmento, cada anel dos anelídeos é chamado de metâmero. O corpo deles é revestido de uma cutícula protetora e pode ser lisa, como é o caso das sanguessugas, ou pode ter cerdas, como é o caso dos poliquetos aqui. Os anelídeos, eles são triblásticos e celomados. Eles vão ter as 3 camadas e também vão ter uma cavidade verdadeira. Ou seja, tudo que está em volta dessa cavidade aí é mesoderme. Não tem nenhum outro tipo de tecido em contato com essa cavidade. E nesse espaço é que vão ficar os órgãos desse ser. Eles têm um sistema circulatório que vai fazer todo o processo de trânsito de conteúdo interno. As trocas gasosas, o transporte de nutrientes e o encaminhamento do material que será excretado, tudo vai ser transportado pelo sistema circulatório que esse ser tem. Lembrando que os anelídeos, eles são seres que possuem coração, e esse coração vai auxiliar no processo de trânsito desse líquido interno que eles têm aí. Acreditem, esses seres já possuem sangue. Então realmente temos um grande salto aí, principalmente na questão do seu nível de complexidade. O sistema digestório desse ser é completo e agora complexo. Ele vai possuir umas estruturas diferentes no início desse trato digestivo. Abra lá na página 780 que você consegue observar o papo, a moela e depois o intestino. Essas estruturas aí, elas fazem o armazenamento da comida, que é o papo, e a moela, ela faz a trituração
desse material que foi ingerido. O processo de eliminação do material excretado, ele vai ser feito pelos nefrídeos, que vão ser tubos que vão captar essas excretas e jogar pelo poro excretor. A reprodução desses seres, ela é principalmente sexuada. As espécies são monóicas, hermafroditas, mas elas precisam uma das outras para conseguir fazer esse processo de fecundação. Elas são hermafroditas, mas não se autofecundam. E os poliquetos marinhos, eles possuem um desenvolvimento indireto depois da fecundação. Ou seja, eles vão produzir uma larva chamada trocófora. Essa larva trocófora, ela é natante e aonde ela se estabelecer, aonde ela cair, ela vai dar origem a um novo animal. Uma curiosidade importante sobre os anelídeos é o grupo dos hirudíneos. São as sanguessugas. Esse animal, ele possui na sua boca uma substância que ela é anticoagulante. Essa substância começou a auxiliar pessoas com tratamento de coágulos e também em casos de trombose. E esse tratamento ele é chamado de hirudoterapia. Uma estrutura muito importante desses anelídeos é o clitelo, e ele está presente apenas nos oligoquetas, que são as minhocas, e nos hirudíneos, que são as sanguessugas. Esse clitelo é basicamente a região que cobre as partes genitais desses anelídeos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Ouçam uma vez, ouçam duas. Eu sei que ficou um pouco longo, mas ainda tem muito chão pela frente. Essa é apenas a parte 1. Se vocês gostarem, eu faço a parte 2. Caso contrário, eu procuro outra forma de trazer essa informação até vocês. Eu espero que vocês fiquem bem e façam uma ótima prova amanhã. Grande abraço e até logo logo!